Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 4. Capítulo 7. Cloud9. O Kyoha sabia pela tensão dos shinobi de Kumo no portão da vila. Eles sabiam exatamente quem ele era, e os dois Jinchuriki atrás dele. A mera visão de sua presença mais do que provavelmente fez os dois guardas do portão tremerem em suas botas de combate, mas os dois Jinchuriki com a força combinada da cauda da Kyuubi sem dúvida os fizeram sujar suas calças, e estavam com medo do que os três fariam com a vila. Estou aqui para marcar uma audiência com seu Raikage, disse o Kyoha simplesmente enquanto parava na entrada do portão com os dois guardas tremendo, embora um deles tenha concordado e saído rapidamente para buscar o líder da aldeia. 5 minutos depois, então você é o infame Kyoha Schiffer, o matador de shinobi de alto escalão. Pela sua reputação, eu esperava alguém com mais músculos, e não alguém com um corpo de galho, disse o Raikage, que era exatamente o oposto em todos os aspectos físicos de Kyoha, e não parecia muito impressionado. Onde o Kyoha tinha altura média, o Raikage era alto. Onde o Kyoha era magro e levemente magro, o Raikage tinha massa muscular suficiente para derrubar montanhas. Cor da pele, o Kyoha era pálido e o Raikage um marrom bem bronzeado. O mesmo para você, Raikage de Kumo. Dada a sua reputação que ouvi quando vim para cá, eu esperava alguém mais forte, disse o Kyoha ao ver o Raikage parecendo irritado com aquela declaração. Você tem muita coragem e algumas bolas para dizer isso para mim, Punk. Até o 8 Kaudas sabe que não deve fazer isso depois que eu tirei um de seus chifres em batalha antes de ele ser selado em meu irmãozinho, disse o Raikage ao ver o Kyoha levantar uma sobrancelha. Embora isso seja impressionante para um humano, dada a força dessas criaturas, não é o suficiente para me fazer pensar duas vezes antes de matar você aqui mesmo, e a vila, se eu quisesse, disse o Kyoha ao ver o Raikage ainda com uma expressão de raiva no rosto. Como vou saber que você não vai fazer isso agora? Disse o Raikage simplesmente. Se eu quisesse matar você e acabar com Kumo, essa conversa não teria durado tanto tempo, disse o Kyoha ao ver Killer Bane e Nujito aparecerem atrás dele, prontos para defender seu Raikage. Como você fez com Tsuchikage em Iwa e depois no País do Arroz depois de matar Orochimaru do Sannin e Kabuto? Disse o Raikage ao ver o Kyoha concordar. Exatamente. Além disso, no caminho para cá, matei o Uchiha Itachi, o Shigaki Kizami, Kakuzu e Dan da organização Akatsuki. Acredito que eles estavam a caminho para cá por aqueles dois, disse o Kyoha ao ver o choque em seus rostos. Você tem provas da morte deles? Disse o Raikage ao ver o Kyoha assentir. Nós vimos isso acontecer, disse An enquanto Roshi assentiu. Isso e eu tenho 2 dos 4 anéis da Akatsuki como prova do ato. Eu dei ao Shia Sasuke o anel do irmão dele para deixá-lo ainda mais desesperado. Apenas apropriado considerando como por meio dele eu perdi meu coração, disse o Kyoha vendo Nijito ficar um pouco verde com isso. Você gostaria de coletar a recompensa por eles? Se quiser, preciso de alguma forma de prova da morte do Shia, e há algo concreto para o outro, disse o Raikage ao ver o Kyoha acenar e fazer um gesto para An dar um passo à frente com um pergaminho de selamento. A cabeça do Shia será suficiente? Junto com a foice quebrada de Dan? Eu também desejo coletar a recompensa por Orochimaru e seu assistente Kabuto usando a espada do homem como prova, disse o Kyoha antes de revelar a lâmina Kusanagi para eles enquanto Roshi segurava a arma quebrada de Dan. Isso servirá. Definitivamente, disse o Raikage ao ver a cabeça de Uchiha Itachi. Eu também desejo discutir uma possível aliança com você para lidar com os outros membros restantes da Akatsuki. Eles virão atrás do seu irmão, o loiro ao lado dele, Roshi e os outros para seu plano mestre. Não podemos permitir que tal coisa aconteça, disse o Kyoha ao ver o Raikage olhar para ele com um olhar calculista e então se virou para deixá-los entrar. Jinchuriki não são muito queridos no mundo, mas meu irmão é toda a família que me resta, e nunca poderia abandoná-lo a uma vida dessas. Nujito também é bem tratado aqui em Kumo, já que meu irmãozinho nunca me perdoaria se eu lhe desse um tratamento especial enquanto uma colega Jinchuriki era desprezada pelo que ela tinha, disse o Raikage indo para seu escritório com ele seguindo atrás dele. E isso mostra claramente que tratá-los com respeito que eles merecem tem seus benefícios, disse o Kyoha, vendo que o povo de Kumo estava sendo respeitoso com Beijito. Sim. Infelizmente, somos uma ilha em nós mesmos quando se trata dessa política, e gostaríamos de poder mostrar ao mundo quão errados eles estão com a forma como os Jinchuriki são tratados. O único Jinchuriki restante, além do Kazekage Suna, é o de Taki, que detém o Jinchuriki de 7 caudas, e a usa como um maldito cão de guarda.
Eles nem a deixam viver na vila e ainda assim eles se certificam de que ela fique perto o suficiente para que ela não possa fugir por anos de abuso mental, trazendo medo do mundo exterior caso ela os abandone. Eu tentei enviar agentes para a área onde há rumores de que a garota está, mas eles falharam em encontrá-la e capturá-la para que ela possa ser trazida de volta aqui para ver a verdade, disse o Raikage vendo o Kyoha levantar uma sobrancelha para ele. Isso é muito impressionante, Raikage-sama. Algo que poucos fariam em sua posição de poder se soubessem de algo assim sobre essa garota, disse o Kyoha, pois estava gostando mais e mais deste lugar a cada momento que passava. Obrigado, Kyoha-sama. Quanto à sua aliança comigo e com Kumo, eu a aceitaria humildemente para combatê-los e proteger aqueles com quem me importo em Kumo, disse o Raikage, enquanto se sentava em sua cadeira de escritório e movia a barra que usava como peso de papel quando não estava se exercitando para examinar mais alguns papéis. Não pretendo que essa aliança seja apenas entre nós dois. Desejo que outros se juntem para combater a Akatsuki e as outras vilas que perseguiram seus Jinchuriki, disse o Kyoha ao ver o Raikage acenar em compreensão. Imaginei que você teria dado como salvou o Kazekage de Suna, que também é um Jinchuriki, e então matou o Tsuchikage por tratar os seus como armas. Você não encontrará os dois em Mist, pois eles não estão mais lá devido ao Mizukage, que foi morto após o golpe bem-sucedido realizado lá, e o outro desapareceu antes disso. Infelizmente, ele foi dado como morto. Muito provavelmente nas mãos da Akatsuki, eu temo, disse o Raikage, pois ele só conseguia imaginar algo assim acontecendo com o Jito e seu irmão Berry. E isso o assustou mais do que o irritou. Raikage-sama, preciso falar com você, disse um Chunin que entrava no escritório e hesitou em falar na frente de Ukiyoha Hiroshi. Fale. Disse o Raikage simplesmente, já que esconder algo de Ukiyoha era sem dúvida impossível naquele momento. Nossos batedores relatam que uma Hyuga fêmea está perto da fronteira do país do relâmpago e pelo que eles podem determinar, é um membro da família Main, disse o Chunin ao ver os olhos do homem se arregalarem de surpresa. Poderia ser. Não. Ela não faria isso, pensou o Kyoha, esperando que não fosse Hinata. A mais. Nós interceptamos informações de um dos nossos espiões de que ela fugiu do clã Hyuga e de Konoha, embora o motivo ainda seja desconhecido. Vários Chunin e Jounin foram despachados para trazê-la de volta antes de enfrentarem acusações, disse o Chunin, ao ver o Kyoha se levantar da cadeira e abrir a garganta perto da janela. Para onde você está indo, Kyoha-sama? Disse Yujito enquanto tremia ao ver aquele lugar escuro em que estava entrando. Achei que seria óbvio. Vou salvar o que sobrou do meu coração, disse o Kyoha antes de entrar na garganta, ignorando os olhares chocados em seus rostos. Com Hinata você não pode escapar, Hinata. Renda-se ou o Okage pegará leve com você, disse Kiba com Shikamaru, Neji, Kurenai e Azuma. Não. Meu lugar é com o Kyoha. Não voltarei para uma vila que o odeia ainda mais do que quando ele ainda era Naruto-kun. Disse Hinata, enquanto se preparava para a batalha, e não iria desistir sem lutar. Hinata, você tem que entender, o Okage tem que fazer coisas com as quais discordamos, mas deve aceitar mesmo assim, e saber que cada decisão tomada é para o bem da vila, disse Kurenai ao ver Hinata olhar surpreendentemente para ela. Quando ela ordenar a execução de alguém que você ama, duvido muito que você esteja cantando a mesma música e na mesma situação que eu estou agora, disse Hinata, vendo Kurenai tentando combater suas palavras, mas falhando miseravelmente, e a Hyuga sabia que tinha derrotado a mulher mais velha. De qualquer forma, você será levada de volta, Hinata-sama, e será punida por isso. Tanto o Okage quanto o clã Hyuga cuidarão disso, disse Neji, enquanto agora dava vários passos à frente para lutar com ela e ensinar uma lição ao seu primo. Não. Ela não será punida, disse o Kyoha surgindo da garganta e atrás de Hinata enquanto olhava fixamente para o grupo. O Kyoha-kun. Disse Hinata, ao vê-lo olhar do shinobi da folha para ela, e viu o lado do lábio dele se contrair por uma mera fração de segundo, que somente pela graça de ter o Byakugan tão perto ela conseguiu perceber. Olá Hinata-chan, disse o Kyoha antes de olhar para os outros à sua frente. Como você sabia onde eu estava? Disse Hinata, pois ela não esperava que ele a encontrasse, e o fato de ele ter vindo fez o coração da mulher Hyuga inchar. Eu estava tendo uma reunião com Raikage em Kumo quando um shinobi relatou que um espião da Folha o informou que você estava deixando Konoha com uma equipe de captura te caçando, disse o Kyoha ao ver Neji ficar tenso e encará-lo. Então você não só voltou mais monstro do que antes, mas também ficou do lado da vila que me custou meu pai e envergonhou minha família, disse Neji ao ver-o arrancar levantar uma sobrancelha para ele. Vindo do homem que tentou matar seu próprio primo por raiva e orgulho ferido há 3 anos nas preliminares Chunin.
Suas ações naquela época e agora são muito parecidas com as de um Olove racional, disse o Kyoha ao ver Neji franzir a testa em confusão e ainda assim sua raiva parecia aumentar. Cale a boca. Hinata-sama desertou o clã Hyuga e a Vila da Folha. Ela será punida e não há nada que você possa fazer para impedir que o destino decrete que isso aconteça, disse Neji antes de avançar, enquanto o Kyoha simplesmente dava alguns passos na frente de Hinata com as mãos no bolso. Quando Neji empurrou a palma para frente, o Kyoha pulou levemente nas costas da mão com a ponta do pé e chutou Hyuga no rosto com a outra. O impacto do golpe fez Neji voar de volta para Azuma, que teve que colocar chakra em seus pés para não cair ao pegar o shinobi mais jovem, e olhou feio para o arrancar. Shikamaru tentou usar a possessão das sombras em Ukiyoha, mas ele facilmente dominou o movimento e agarrou o punho apontado para ele por Azuma antes de apertar a mão do homem até que o som dela quebrando foi ouvido com Jounin gritando de dor. Ukiyoha então dobrou o braço em um ângulo estranho, atingiu o Sarutobi com sua mão livre nas costelas, quebrando algumas delas, e a mão na garganta do homem em suas mãos antes de chutar Neji para longe quando Hyuga tentou atacá-lo. Solte-o! Disse Kurenai, se esgueirando atrás dele e agarrando Hinata antes de colocar uma kunai em sua garganta. Kakurenai-sensei! Disse Hinata, pois ela não conseguia acreditar que seu antigo sensei faria isso e apontou uma arma contra ela. Eu disse para deixá-lo ir ou vou cortar a garganta de Hinata, disse Kurenai ao ver o Kyoha olhar para ela e depois para Hinata. Você mataria um ex-aluno? Simples assim? Por ele. Disse o Kyoha com uma sobrancelha levantada enquanto os olhos de Kurenai se estreitavam. Ela é substituível, disse Kurenai ao ver o Kyoha olhar dela para Azuma e depois de volta para seus olhos. Está claro que você se importa com esse Jounin mais do que está disposto a admitir. O quanto ele significa para você? Disse o Kyoha vendo Kurenai mais uma vez pressionar a kunai mais perto da garganta de Hinata. Deixe-o ir ou ela morre. Disse Kurenai ao ver o Kyoha olhar para Hinata antes de jogar Azuma em uma árvore próxima. Feito. Agora deixe-a ir ou eu farei um buraco no seu coração, disse o Kyoha ao ver Kurenai sorrir. Olhe para isso. Parece que você tem uma fraqueza, afinal, disse Kurenai enquanto os olhos de Ukiyoha se estreitavam ligeiramente. Última chance. Saiba que se você matá-la, tudo que você ama morrerá antes de você, disse o Ukiyoha, vendo Kurenai fazendo sinais de mão, mas um bala no braço de Azuma a fez parar e olhar em choque para o Jounin que agora estava sem um membro. Bastardo! Disse Kurenai ao ver Azuma gritando de dor. A julgar pelos seus sinais de uma mão, você não ia deixar Hinata ir, e eu tinha chegado à conclusão imediata de que você pensou que eu estava blefando. Agora você sabe que eu não estou blefando. O próximo ataque atravessa o coração dele. Deixe-a ir ou ele morre. Se não ele, então outra pessoa neste pequeno time da Folha, se não todos eles, e você será o último a morrer, disse o Kyoha vendo antes de carregar outra bala para liberar em Azuma ou Neji, se ele quisesse. Rosnando levemente, Kurenai soltou Hinata de seu aperto, mas ficou tensa instantaneamente quando percebeu que o Kyoha mantinha o estranho ataque pronto para disparar, e se perguntou por que isso acontecia. Então ela notou algo rastejando quase imperceptivelmente em direção a Hinata e teve que esconder o sorriso que desejava sair sabendo que a vitória estava próxima. Ou melhor, o que ela pensava ser vitória até o Kyoha disparar sua bala nas árvores onde Shikamaru havia se escondido e fazer um buraco do tamanho de um punho em seu peito antes que o agora morto shinobi da Folha caísse da árvore. Vários golpes o atingiram por trás graças a Neji, já que ele nunca tirou os olhos de Kurenai, que agora tinha esperança crescendo em seu coração a cada golpe que o Hyuga prodígio atingia. Seus pontos de chakra agora estão selados, Ukiyoha-san. Acabou. Disse Neji antes de golpear o arrancar na têmpora exposta e esperar que o homem caísse. Ele não fez isso. Em vez disso, Ukiyoha agarrou a mão de Neji pelo pulso e quebrou aquela parte do Hyuga antes de quebrar o braço conectado a ela. Virando-se lentamente para o agora dolorido shinobi da Folha, os dois agora estavam se encarando nos olhos, e Neji neste ponto finalmente entendeu a gravidade de sua situação. Você está certo, Hyuga Neji. Acabou, disse o Ukiyoha antes de fazer um buraco no peito de Neji e jogá-lo em uma árvore, onde ele caiu no chão. Morto. Como você pôde fazer isso com Neji? Ele é primo de Hinata. Disse Kiba com a Kamaru latindo para ele, mas o olhar de Ukiyoha disse ao cachorro para calar a boca. Ela vai odiar você agora, Baka. Disse Kurenai, enquanto estava entre alegre e irritada porque a morte de Neji destruiria o relacionamento do arrancar com Hinata. Se Hinata deseja me odiar, que assim seja, disse o Ukiyoha, sabendo que essa era sempre uma possibilidade distinta, e olhou para a garota Hyuga sem encará-lo, sem dúvida lamentando a perda de seu primo. Gatsga.
Disse Kiba atacando o Ukiyoha com a Kamaru, mas o arrancar derrubou cada um facilmente, e com Inuzuka pousando perto de Hinata. Ilusão demoníaca. Aprisionamento da morte na árvore. Disse Kurenai, já que estava farta daquele homem, e o colocou em seu Genjutsu, sabendo que ninguém menos que alguém com um dojutsu iria usar isso. Você realmente acha que isso vai te ajudar a me matar? Disse o Ukiyoha, enquanto sentia a árvore envolvê-lo e Kurenai aparecer através dela com uma kunai na mão, olhando para ele com ódio. Eu sei que vai ser um monstro. Disse Kurenai antes de mover a kunai para sua garganta, mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, um golpe por trás derrubou a mulher, e ela viu a forma de Hyuga e Hinata ali com o Byakugan ativo. Eu não vou deixar você matá-lo. Disse Hinata ao chegar a dolorosa verdade de que tudo o que antes era puro em Konoha estava morto ou desaparecido. Hinata, você ficaria do lado dele. Ele matou seu primo Neji. Shikamaru também está morto. Azuma, Kiba e Akamaru estão gravemente feridos. Por quê? Disse Kurenai vendo Hinata agora carrancuda para ela. Porque ele é tudo para mim. Assim como eu sou para ele. Eu escolhi o Ukiyoha no momento em que deixei a folha. Sem hesitação e sem volta. Você segurou uma kunai na minha garganta e pediu para ele libertar seu amante secreto ou você me mataria. Ele me deixou ir, mas você ia me usar contra ele, e me chamou de sua fraqueza. Eu nunca serei sua fraqueza. Nunca. Disse Hinata sentindo um fogo em seu corpo surgir que ela nunca pensou ser possível depois da morte inicial de Naruto até agora. Eu estava blefando. Eu nunca machucaria você, Hinata-chan. Minha aluna favorita, disse Kurenai, mas Hinata não acreditou, e se afastou da mulher antes que o próprio Ukiyoha aparecesse em sua linha de visão. Volte para a Vila da Folha, Kurenai. Diga a sua Hokage que o tempo dela neste mundo está chegando ao fim, assim como todos os peões que ela enviar contra mim, disse o Ukiyoha antes de se afastar do Jounin antes de parar e encarar Azuma segurando seu coto sangrento de braço. Não, não. Corra, Azuma. Disse Kurenai ao ver o Ukiyoha formar uma única bola verde de energia do tamanho de uma bola de gude na ponta do seu dedo direito. Sério, disse o Ukiyoha e fez um buraco no peito de Azuma. Não. Gritou Kurenai, enquanto seu amante secreto era morto diante dos olhos da mulher, e ela gritou no chão antes de bater seu punho nele. O Ukiyoha a bloqueou, enquanto ele focava em Hinata, e gentilmente tocou o rosto da garota Hyuga com cuidado como se ela fosse feita de vidro. Ela se inclinou para ele, saboreando a sensação do toque dele, e logo o segurou em seus braços enquanto chorava lentamente em sua camisa. Estou pronta para ir agora, disse Hinata sentindo uma mão envolver seu corpo e logo sentiu o distanciamento de deixar o chão para ir para o ar. O Ukiyoha estava realmente no ar, praticamente parado no ar, como se houvesse um chão invisível para ficar de pé e andar, embora Hinata não ousasse soltar. Olhando para ele, Hinata ficou mais uma vez surpresa ao ver o sorriso de arrancar, que era o equivalente a um sorriso para ele, e a segurou mais perto. Eu também. Vamos, disse o Ukiyoha em seu ouvido, enquanto lentamente levava a garota até Kumo e aproveitava a sensação que seu toque lhe dava. Como ele tinha ficado sem sentir nada por tanto tempo. Tantos séculos se passaram desde que ele tinha morrido, sentindo emoções, e as sensações que as boas lhe davam apesar de serem raras. Parecia certo ser segurado por Hinata. Escritório de Kumo Raikage. Você realmente confia nesse cara? Não é mesmo? Disse Yujito ao ver-a assentir, e Roshi também. Nós seríamos enviados de volta para Iva e seríamos condicionados a servir o Tsuchikage para sermos armas irracionais. O Ukiyoha-sama interferiu, matou a equipe Angu e nos disse para ir para o País das Ondas para encontrar a felicidade lá. Infelizmente, o shinobi da Folha chegou lá logo depois que o Ukiyoha-sama foi para matá-lo, e assim nos tornou alvos para todos os outros se ficássemos, disse Roshi vendo Yujito concordar. Cara, o Leaf é doido como Iva e deveria saber melhor do que atacar. Se eles fossem realmente espertos, parariam e pensariam em vez de pular e piscar. Isso faz minha cabeça doer. Eu quero despejar meus sentimentos em seus negócios, disse Bei antes de ser atingido por um peso de papel. O que eu te disse sobre Rep? Disse o Raikage com raiva. Desculpe-a, mas você me conhece. Se eu não estou fazendo Rep, então não sou Killer Bei, disse Bei, enquanto fazia os outros soarem e balançarem a cabeça para ele. Seu jeito de falar é perturbador, disse o Ukiyoha entrando na sala com Hinata ao seu lado. Essa é a garota Hyuga que fugiu da Folha? Disse-a, pois ele percebeu que a garota era de fato uma garota de beleza estonteante, e uma Hyuga que o fez amaldiçoar sua idade. Droga! O peito dela é maior que o meu, pensou Yujito enquanto Nibi ria de seu hospedeiro ciumento. Sim. O nome dela é Hinata, disse o Ukiyoha vendo Anroshi se curvarem surpreendentemente diante de Hinata.
É uma honra, Hinata-sama, disse An, deixando Hinata envergonhada com toda essa atenção. Oh, por favor, você não precisa se curvar. Eu não sou especial, disse Hinata, sem saber por que eles se curvariam para ela em primeiro lugar. Mas você traz felicidade a Ukiyoha-sama. Isso é o suficiente para nós, disse Roshi antes que os dois se levantassem de suas posições. Você percebe que isso poderia desencadear uma guerra com a Folha só por tê-la aqui, disse A, pois sabia que essas coisas aconteciam por menos e poderiam ficar muito sangrentas em breve. Altamente improvável. A Folha não tem mais a força necessária para se opor a Kumo. Alguns de seus shinobi de elite estão mortos e Suna não está mais aliada a eles, com vários problemas políticos sendo rumores de terem surgido em torno deles, disse Ukiyoha ao ver o homem concordar, pois ele também tinha ouvido isso, e imaginou que tinha algo a ver com a vida passada do Arrancar. Ainda assim, como tendo 4 Jinchuriki dentro de seus muros, mais um membro da família Yugamain agora deixará várias aldeias nervosas e possivelmente forjará uma aliança improvável contra nós, disse A, sabendo que a velha frase o inimigo do meu inimigo é meu amigo poderia se manifestar. Se isso acontecer, eu vou ajudar você a lidar com isso, e em troca eu peço residência para todos nós aqui em Kumo. No entanto, se An ou Roshi desejarem deixar a vila quando isso acabar, você vai deixá-los. E você não vai tentar impedi-los de encontrar sua própria felicidade na vida fora da vila, disse Ukiyoha ao ver o Raikage assinar. Pronto, disse-a enquanto Yujito estava um pouco chocado por ele concordar tão cedo. Obrigado, Raikage-sama. Além de Sabako Nogara, você é o único outro Kage que aprendi a respeitar, e estou ansioso para trabalhar com você em um futuro próximo, disse Ukiyoha, curvando a cabeça levemente antes de sair do escritório com a Roshi e Hinata para encontrar as moradias necessárias até que uma residência mais permanente pudesse ser feita. Por que você concordou tão cedo com as exigências dele, Raikage-sama? Disse Yujito, vendo que Bei concordava um pouco com ela. Mano. Você basicamente deu sinal verde com a palavra vai. Disse que ler Bei enquanto coçava a cabeça. Porque é melhor estar ao lado do diabo do que em seu caminho, e eu preferiria não ter Kumo em sua linha de visão caso ele quisesse destruí-lo, disse A, vendo Yujito concordar com esse conceito, já que o Nibi estava realmente com medo de Ukiyoha. Realmente assustado. Aquele albino é forte como um rinoceronte, disse que ler Bei foi atingido por um peso de papel jogado pelo Raikage. Droga, Barry. Pare de bater Repe. Gritou o Raikage, fazendo todos na vila suarem. Escritório do Okage de Konoha. Uma semana depois Okage-sama, você precisa diminuir o consumo de sake, disse Shizune, sabendo que beber tanto não era saudável nem mesmo para o melhor Medikmin do mundo. Eu vou cortar quando eu sentir vontade, Shizune. Agora saia. Disse Tsunade, quando ela tinha acabado de voltar do hospital, terminando de curar o que restava do time ferido enviado para trazer Yuga e Hinata de volta, apenas para descobrir que um Ukiyoha Shifer tinha aparecido e matado quase metade do time com a outra metade gravemente ferida. A única coisa positiva que fez foi permitir que a mulher defendesse seu caso para ficar como Okage, pois ela tinha que convencer o Daimyo do Fogo da ameaça que o Ukiyoha possuía para todas as outras aldeias e seus países se não fosse tratada corretamente. Algo que ela havia alegado ser possível se fosse permitida a permanecer como Okage e preparar um plano com Jiraiya para derrubar o Arrancar. O Daimyo do Fogo queria Tsunade, no entanto, que se ela falhasse apenas uma vez em qualquer plano feito para parar o Ukiyoha Shifer, então a mulher seria removida como Okage da Folha, e outra pessoa com uma mente mais equilibrada tomaria seu lugar. A situação é pior do que você imagina, Tsunade, disse Jiraiya, vendo Tsunade olhando feio para ele quase jogando sua garrafa de sake nele. Se estivesse vazio. Como assim? Disse Tsunade antes de tomar um gole do conteúdo da garrafa. O Ukiyoha se juntou a Kumo. Os dois Jinchuriki de Iva decidiram se juntar também, já que ele está lá e recentemente adquiriram o Jinchuriki de Taki no mesmo dia em que ele eliminou a maioria da equipe de captura. O Jinchuriki ali era uma garota chamada Fu, que segura o demônio de 7 caudas dentro de seu corpo, e imediatamente começou a gostar de Ukiyoha depois que ele revelou a ela que tudo o que lhe foi dito sobre o mundo exterior era uma mentira. De acordo com um dos meus espiões em Kumo, eles foram apelidados de Suafracion, e meu espião me disse que eles vão encontrar a Mizukage feminina em breve para uma possível aliança com Kumo, disse Jiraiya sabendo que isso poderia fazer se acontecesse e tivesse sucesso. Quando? Onde? Disse Tsunade sabendo que essa poderia ser sua chance de atacar. 3 dias.
O Raikage e o Kyoha pretendem se encontrar com Mizukage Terumimei para discutir o meio de combater a Akatsuki no País das Ondas, dada sua posição atual de neutralidade com a benção do Daimyo das Ondas, desde que permaneçam civilizados. A própria Daimyo da Primavera estará lá, pois ela quer ver o Kyoha pessoalmente, e ver o quanto ele mudou do Gaki de cabelos loiros que todos nós conhecemos anos atrás. Embora Mist não tenha mais nenhum Jinchuriki, duvido que eles concordem com tal aliança, e desejam estabilizar sua vila devido às consequências da guerra civil que ainda estão cobrando seu preço deles, disse Jiraiya ao ver Tsunade pensando sobre isso. Precisamos fazer algo para que pareça uma armadilha, Jiraiya, disse Tsunade ao ver seu antigo companheiro de equipe pensando sobre isso, mas não tinha ideias e não sabia como transformar aliados em potencial inimigos. Ou podemos simplesmente deixar isso de lado. Duvido que Mist queira fazer uma aliança com Tsunade. Se interferirmos, isso pode dar a Mist uma razão para voltar seus esforços contra nós, e então eles assinarão tal aliança, mesmo que seja apenas para destruir a folha, disse Jiraiya, não querendo agitar o ninho de vespas. Não. O Daimyo do Fogo quer que eu corte esse problema com o Kyoha Shifer pela raiz, e é exatamente isso que eu vou fazer. Você junto com Machugai, Rock Lee, Tenten e os outros Roki e Nini restantes irão para aquele ponto de encontro para virar essas duas vilas uma contra a outra. A Akatsuki eventualmente reagirá, enfraquecendo-as ainda mais, e então atacaremos quando o pirralho menos esperar. Disse Tsunade maldosamente enquanto Jiraiya apenas suspirou. Ele é muito poderoso. Mesmo se você pudesse chegar perto dele, os outros não deixariam, e sem mencionar que a maioria do poder em Kumo agora consiste em quase todos os Jinchuriki restantes nos países elementais. O único que não está em Kumo, está em Suna, e ele preferiria matar o embaixador da Folha que entrasse em sua vila do que ouvir uma única oferta que lhe demos, disse Jiraiya ao ver Tsunade olhando para ele. Faça funcionar, Jiraiya. Não me importa como você faz isso. Não me importa quanto custará. Quero aquele pirralho maldito morto. Disse Tsunade, enquanto batia o punho na mesa e quando enfatizou a última palavra dita. Esse é o problema, Tsunade. Você não se importa mais. E é isso que vai destruir todos-nos, pensou Jiraiya, já que já era ruim o suficiente ter que lidar com Oshii atualmente no hospital, na ala psiquiátrica, e Inoishi tentando tirar o pirralho do seu mau humor. Agora ele tinha que basicamente planejar sua própria morte. Capítulo 8 Alianças. Uma nova manhã chegou em Kumo, enquanto o sol brilhava no quarto de Ukiyoha, e o Arrancar não conseguia se lembrar da última vez que ele dormiu tão pacificamente até agora. Se é que dormiu. Ao lado dele, em sua cama na casa que ele havia adquirido, estava a forma aconchegante de Hyuga Hinata, e o sorriso contente em seu rosto fez o antigo espada perceber que o vazio em seu coração estava diminuindo desde que ele esteve perto da mulher. Examinando silenciosamente seu buraco olovo, Ukiyoha percebeu que ele havia diminuído pela metade de seu tamanho original, e tudo dentro do curto período de tempo em que esteve com Hinata. Eles não tinham feito aquilo, é claro, pois ele não entendia a dinâmica de todo o processo de fazer amor, o que era compreensível, já que ele tinha acabado de começar a sentir algumas das emoções necessárias para ter um relacionamento. Hinata não se importou, pois ela teve suas preces atendidas ao estar com ele, mesmo que ele não fosse a versão original do homem que ela amava, e o aceitou como o Kyoha Shifer. É isso que significa estar verdadeiramente vivo. Estou ainda mais perto de me sentir remotamente vivo. A Aizen-sama saberia, mas como ele não está aqui para instruir, devo fazer as coisas sozinho e tentar reaprender o que significa sentir novamente, pensou Ukiyoha enquanto sua mão acariciava involuntariamente o cabelo de Hinata e ouvia a mulher gemer levemente com a atenção. Uma batida na porta o fez parar, enquanto a pessoa atrás da porta do quarto a abriu para revelar que a pessoa era o Jinchuriki Fujitaki, e agora parte de sua recém-criada fração. A garota de cabelo verde estava com um pouco de inveja de Hinata deitada na mesma cama que ele. Estava claro que ela queria mostrar ao Ukiyoha sua própria apreciação, e a única maneira que Fu conseguia pensar em mostrar isso era através do contato físico. Ainda assim, se havia uma coisa que Fu tinha de sobra, era paciência, e a Jinchuriki de 7 caudas e cabelos verdes sabia que teria que ser paciente em relação ao Ukiyoha. Ela havia sido informada por An e Roshi sobre como Arrancar surgiu a partir do que eles sabiam do próprio homem. Desculpe-me pela interrupção, Ukiyoha-sama, mas o Raikage solicita sua presença em seu escritório dentro de 1 hora e diz que é importante, disse Fu enquanto tentava não olhar para o peito do Arrancar, que, embora não mostrasse muitos músculos, era algo que ela gostava de encarar, e ouviu os 7 caudas dizendo que o Arrancar era uma entidade poderosa que deveria ser respeitada. Obrigado, Fu.
Estarei pronto para encontrar o Raikage em breve, disse o Ukiyoha enquanto tentava soar educado, o que não era fácil dada sua falta de emoções, e esperava que a mulher de cabelos verdes entendesse. Fu sorriu antes de se curvar e fechar a porta. Ela realmente gosta de você, disse Hinata em voz baixa. Eu sei, disse o Ukiyoha enquanto acariciava o cabelo de Hinata. Você poderia começar seu próprio clã Ukiyoha-kun. Ter várias esposas, disse Hinata, enquanto olhava para ele e via a sobrancelha levantada. Eu não acho que conseguiria lidar com isso. Pelo menos ainda não, disse o Ukiyoha ao ver Hinata sorrir levemente e beijar seu ombro nu enquanto colocava uma mão gentil sobre o buraco Olove. Você tem bastante tempo para decidir. Apenas considere isso. Você merece felicidade, disse Hinata enquanto desejava poder curar o buraco sozinha. Nem mesmo o amor de Hinata poderia preencher o vazio que ainda estava ali. Durante toda a vida de Naruto, ele foi negado amor em quase todas as formas, e morreu com um vazio tão intenso. Enquanto o Ukiyoha havia dito a ela que o buraco havia diminuído, a mulher Hyuga sabia que seria preciso mais do que seu amor para removê-lo, e fazer o homem sentir as coisas novamente. Eu vou, disse o Ukiyoha, sabendo que tinha que se preparar para ver o Raikage, mas não queria estragar esse momento com Hinata, e mesmo agora ela parecia sentir isso. Vá se preparar para ver o Raikage. Eu entendo, disse Hinata beijando sua bochecha e dando-lhe espaço para se mover. Sinto frio sem você, disse o Ukiyoha, como se a sensação de sentir frio fosse nova para ele, e provavelmente fosse em certo sentido. Eu também, disse Hinata ao vê-lo se levantar da cama para tomar banho no banheiro. Eu não gosto dessa sensação, disse o Ukiyoha ao ver Hinata sorrir para ele com aquele olhar de compreensão nos olhos. Não é permanente. Você sabe disso, Ukiyoha-kun, disse Hinata calmamente, sabendo que ele estava tendo alguma dificuldade em lidar com isso desde que estavam juntos e percebeu que seria preciso muito trabalho para superar o vazio em seu coração. Eu sei. Ainda assim, acho que nunca vou me acostumar com isso e com os sentimentos que vêm com a impossibilidade de tocar em você, disse o Ukiyoha antes de entrar no banheiro e fechar a porta. Pobre Ukiyoha-kun. Não se preocupe, suas emoções e sentimentos vão voltar. Eu prometo a você. Pensou em nada, pois ela não queria que ele sofresse, e precisava encontrar uma maneira para o homem se expressar novamente como Naruto. Certo. Talvez não como Naruto, mas melhor que o rosto sem emoção de Ukiyoha Schiffer, e a incapacidade de sentir qualquer coisa. Escritório do Raikage, você queria falar comigo. Disse o Ukiyoha, enquanto aparecia via garganta e estava pronto para ir até o Wave para forjar uma aliança com Mist. Sim. Recebi outra informação de Konoha, mas estou hesitante em agir com base nela, já que não veio de um dos meus espiões na vila, e sinto que sua percepção ajudaria na minha decisão sobre como lidar com isso, disse o Raikage ao ver-o arrancar concordar. Qual é a informação e quem a forneceu? Disse o Ukiyoha ao ver o Raikage parecer desconfortável em lhe contar. Basicamente, a informação diz que a Hokage, que eu pessoalmente acho que praticamente perdeu a cabeça, sabe sobre o encontro com Mist que vocês vão ter que discutir uma aliança, e ela sabe de tudo. Nomes, local, hora do encontro, e todos os outros detalhes necessários para estragar tudo para nós. Mas não é isso que me preocupa, disse o Raikage vendo o Ukiyoha levantar uma sobrancelha para ele. Quem forneceu a informação de que nosso encontro era do conhecimento da folha? Disse o Ukiyoha ao ver o olhar de desconforto do Raikage aumentar. A mesma pessoa que contou ao Hokage maluco sobre a reunião e os detalhes por trás dela. Jiraiya do Sannin, disse o Raikage ao ver os olhos de Ukiyoha se estreitarem por um segundo em pensamento. É um suborno, disse o Ukiyoha ao ver o Raikage levantar uma sobrancelha. Um suborno? Pensei que fosse uma ameaça da folha de cancelar a reunião, disse o Raikage, pois ele não conseguia imaginar nada além de uma ameaça, e ainda assim estava claro que o Ukiyoha pensava o contrário. Sim. Um suborno. Não é uma ameaça da folha. Não. Tsunade nunca deixaria Jiraiya contar a uma vila rival que ela sabia de algo importante que poderia ser usado contra seus rivais. Este é um suborno de Jiraiya direcionado a mim. Ele quer me apaziguar para que eu não o mate quando eu vir meu antigo padrinho novamente como eu fiz no País das Ondas. Para compensar os pecados passados e deixar cães dormindo, se você preferir, disse o Ukiyoha vendo o Raikage acenar ao ouvir a explicação do homem. O que você vai fazer? Se Tsunade souber da reunião, ela vai enviar todos os shinobi disponíveis e vir até você com tudo o que ela tem, disse o Raikage, ao ver o Ukiyoha indo embora para a garganta, agora reaberta para seu uso, e parou para olhar para o líder de Kumo. Ela pode vir até mim com Kyuubi sob seu comando. Eu esmagarei tudo e todos que ela enviar contra mim. Será como se eu tivesse matado seus filhos.
Todos aqueles que Tsunade enviar, eu me deitarei a seus pés e assistirei a mulher outrora orgulhosa cair de joelhos em desespero enquanto ela encara suas mãos trêmulas que serão manchadas com o sangue dos shinobi enviados para suas mortes, disse o Ukiyoha antes de entrar na garganta. Droga! Nota para mim mesmo, não provoque o Ukiyoha Shifer. Nunca. Pensou o Raikage com arrepio percorrendo sua espinha, demorando uns bons 15 minutos para parar. Local de encontro da Wave Country Alliance. Nós verificamos a área, Mizukage-sama. Nenhum inimigo foi detectado até agora, disse ao ver a mulher ruiva assentir. Bom. Certifique-se de que nada aconteça com a Daimyo da Primavera também. Ela é a testemunha desta reunião e sua morte ficará mal em nossa vila, disse Terumi Mei, enquanto esperava a chegada do grupo de Kumo, e viu a mulher fazendo o mesmo. Você não tem nada com que se preocupar. Nada de ruim vai acontecer. Ele não vai deixar, disse a Daimyo da Primavera com firmeza, mas gentilmente, com um sorriso no rosto. Ainda não consigo acreditar que esse Ukiyoha Shifer já foi Uzumaki Naruto. A descrição dos dois são completamente opostos, disse um Mizukage, que decidiu não mencionar que o garoto foi declarado morto, e esse homem de pele clara estava bem vivo. Sim. Mas com ele, nada é o que parece, e o impossível se torna possível, disse Koyuki sorrindo conscientemente ao se lembrar do garoto lutando contra todas as probabilidades contra o inimigo diante dele. As memórias do passado foram interrompidas quando o Ukiyoha Shifer apareceu diante deles via garganta antes de se sentar em uma cadeira em frente a um Mizukage e ignorar o tenso shinobi da névoa atrás do Mizukage. Ele podia dizer que o Daimyo da Primavera estava feliz em vê-lo, mas triste em ver que o arrancar não era o energético Uzumaki Naruto que ela conhecia, e percebeu que o garoto estava realmente morto com essa pessoa antes dela sendo a sombra preverbal dele mesmo. Peço desculpas pelo atraso. Serei o único de Kumo presente nesta reunião em nome do Raikage, disse o Ukiyoha ao ver Koyuki assentir, mas Aldemist estreitou seu olho visível para ele, e não gostou da ideia de esta reunião não ter o Raikage aqui pessoalmente. Presumo que você tenha provas de que o Raikage o enviou em seu nome para esta reunião. Disse Koyuki, sabendo que, a menos que tal prova fosse apresentada imediatamente, o arrancar seria considerado uma ameaça e, portanto, teria que ser eliminado. Sim, disse o Ukiyoha antes de mostrar o emblema do selo do Raikage, que foi dado apenas a alguns poucos para impor seus desejos em nome dos Kage, e todos os que os possuíam eram um reflexo das crenças gerais do Raikage sobre os assuntos. Em poucas palavras, todos com aquele emblema tinham a confiança do homem. Eu reconheço o selo. É autêntico, disse a Mizukage, pois ela tinha um próprio selo e sabia que tais coisas eram quase impossíveis de replicar. Muito bem. Então eu chamo esta reunião entre Kumo e Mist para a ordem. Ukiyoha Shifer, você tem a palavra primeiro, disse Koyuki vendo o Ukiyoha acenar em reconhecimento. Obrigado, Spring Daimyo-sama. Mizukage-sama, como você sem dúvida sabe, o mundo está entrando em uma espiral de caos, e se afogando em seu próprio sangue. Pessoas inocentes, indignas de sofrimento, estão passando por isso, enquanto aqueles que o causam estão nos assentos do poder, e o usam para o que desejam como uma sensação de invencibilidade. Isso não pode mais ser permitido, disse o Ukiyoha ao ver o Mizukage concordar, já que a situação em Mist havia de fato se acalmado, ainda tinha algumas arestas para suavizar, e evitar que as coisas saíssem do controle novamente. Sim. Mas por que nos procurar? Mist ainda está se recuperando da guerra civil da linhagem e Kumo tem a maioria dos Jinchuriki do seu lado. O Raikage não precisa de nós para vencer nenhuma guerra futura com aqueles que desejam se opor a ele, disse a Mizukage, pois ela estava bem ciente do poder que Kumo agora possuía, e havia ofuscado as outras vilas de longe. Verdade, mas o Raikage não quer que Mist seja arrastado para a guerra, e para o lado perdedor. Certamente você percebe que essa aliança entre Mist e Kumo não acontece. As outras vilas que se opõem a ele oferecerão mesmo para nos combater. E como você já declarou, Mist ainda está se recuperando de sua própria guerra interna, disse o Ukiyoha, vendo a mulher concordar com isso, pois ela tinha certeza de que as vilas veriam Mist recusando a oferta de Kumo como um sinal de que outros se opunham à força logo encontrada pelo Raikage. Você supõe que as outras vilas não terão poder suficiente para se opor ao Raikage, disse um Mizukage, o que fez o Ukiyoha levantar uma sobrancelha e se perguntar se o arrancar era realmente desprovido de emoções, como dizem os rumores. Você supõe que eles têm o poder. Eu lhe asseguro que os 5 Jinchuriki que residem em Kumo não são as presas pré-verbais que a vila tem, e não são apenas as outras vilas que precisam ser destruídas, disse o Ukiyoha ao ver a mulher ruiva franzir a testa. Você está se referindo à organização Akatsuki, disse um Mizukage ao ver o arrancar acenar com a cabeça.
Eles buscam abduzir e remover os demônios de seus hospedeiros. Isso, por sua vez, mata os próprios hospedeiros e eu não posso permitir isso. Jinchuriki são usados apenas por vilas como armas, depois jogados ou trancados antes de selarem o demônio em outra pessoa anos depois para que o ciclo de abuso continue. A Akatsuki deseja usar o poder combinado dos demônios para segurar uma lâmina na garganta do mundo e forçá-lo a se submeter ao seu governo. Isso é inaceitável, disse Ukiura ao ver as pessoas ao seu redor ficarem chocadas com essa notícia. Eu concordo. Certo, meu antecessor era um Jinchuriki, mas há evidências de que ele foi manipulado por forças externas, e não era um monstro que acreditávamos que ele fosse, disse Mei, pois ela havia encontrado o diário de Agura e, ao lê-lo, viu a evidência de que o homem estava sendo manipulado pelas palavras escritas em seu diário. O que quer que o tenha forçado a se tornar um monstro, não o impediu de escrever coisas em seu diário, como um meio para alguém lutar contra esse titereiro invisível e impedir uma repetição da história. Para que isso acontecesse, Yagura havia listado pistas para o demônio no diário, mas era fortemente codificado, sem dúvida para evitar que a pessoa errada soubesse o que realmente estava escrito nele, e para impedir que o titereiro descobrisse que seu ou sua marionete estava secretamente usurpando seus planos. Há também uma grande possibilidade de que a organização Akatsuki tenha adquirido os Jinchuriki secundários de Mist, disse Ukiura ao ver Mei concordar com a cabeça. Nós o perdemos de vista em algum momento nos últimos 3 anos. Temo que ele tenha sido o primeiro a ser levado por eles. Pelo que ouvi, você foi a principal razão pela qual nenhum dos outros foi levado, e matou mais da metade de seus principais membros, disse Mei ao ver o arrancar concordar. E um antigo que foi o falecido Orochimaru, disse Ukiura simplesmente. Bastante impressionante, mas estamos nos desviando do assunto desta reunião, e eu gostaria de saber exatamente o que Mist ganha com essa aliança com Kumo. Disse Mei querendo chegar ao cerne da questão agora com esta proposta do Raikage. Uma aliança com Kumo dará a Mist os meios para prosperar novamente, já que o comércio pode se abrir entre os países, e também há a possibilidade de aprender coisas novas com Kumo enquanto a Mist compartilha algumas coisas em troca, disse Ukiura ao ver o Mizukage acenar com a cabeça em consideração. Presumo que as coisas que compartilharemos serão razoáveis. Disse o Mizukage ao ver o homem assentir. Claro. O que compartilhamos uns com os outros será ponderado cuidadosamente para garantir que o que for dado seja qualificado como justo, disse Ukiura, sabendo que o comércio justo de artes shinobi evitaria que as coisas se tornassem violentas e hostis. Hipoteticamente, se Mist se juntasse a essa aliança, contra quem estaríamos nos opondo em termos de vilas principais? Disse Mei curiosamente. Iva, junto com a Vila da Folha e a Vila Menor Taki, são uma possibilidade distinta, disse Ukiura calmamente. Isuna. Disse o Mizukage. O Kazekage e eu somos bons amigos. Se alguma coisa, ele se juntará a essa aliança, e nos ajudará a esmagar nossos inimigos. Posso dizer que você não é como o falecido Tsuchikage ou o atual Okage, no que diz respeito a Jinchuriki. Você tem uma cabeça fria e isso é algo que eu e o Raikage respeitamos, disse o Ukiura, como se ele tivesse continuado, mas parou por um segundo, e virou a cabeça ligeiramente. O que foi? Disse o Mizukage enquanto usava seus olhos para examinar o prédio e a área externa. Convidados indesejados, disse o Ukiura, sentindo que eram shinobi da Folha, e muitos deles dessa vez. Shinobi das Folhas. Disse ao surpreso ao ver tantos. Sem dúvida eles planejam terminar esta reunião com todos nós mortos. E eu quero dizer todos, disse o Ukiura levantando-se de sua cadeira. Eles não ousariam machucar o Daimyo da Primavera. Disse o guarda samurai protegendo Koyuki à sua direita. Na verdade, dado o estado mental do Okage deles, eles certamente fariam isso, e fariam parecer que a reunião não progrediu bem com todos os lados sacando armas. Isso deixaria o país da primavera sem um líder, Mist enfraquecido a ponto de a anarquia possivelmente destruir a estabilidade que o Mizukage criou, e faria Kumo ser o vilão para desacreditá-los ainda mais, disse o Ukiura saindo da sala para enfrentar o inimigo. Como você sabe disso? Disse Mizukage ao ver o arrancar olhar para ela. Porque é isso que eu teria feito na situação deles, disse o Ukiura antes de sair da sala e logo estava do lado de fora, onde a horda de shinobi da Folha tinha armas sacadas. Sua hora chegou, monstro. Logo você e seus conspiradores contra a Folha morrerão, disse um Jounin da Folha com sua espada em punho. Há tantos de vocês dessa vez. Onde está a Jiraiya do Sanmin? Disse o Ukiura, enquanto olhava ao redor e não encontrava o homem entre o pequeno exército de shinobi da Folha. Você não é digno de estar na presença dele, muito menos de lutar contra essa abominação, disse outro shinobi da Folha, aparentemente de nível Chunin. Entendo.
Ele não está aqui. Que decepção. Quando me deram tal tentativa de suborno, eu esperava que ele aparecesse e se explicasse para mim. Infelizmente, esse não é o caso, disse o Ukiyoha antes de sacar sua espada e segurá-la preguiçosamente em suas mãos. Mate todos eles. Disse o Jounin que liderava o grupo antes que os shinobi da folha ao seu redor avançassem para matar o Ukiyoha e aqueles dentro do prédio. Nunca deixo de me surpreender com o quão irritante o lixo pode ser até que esteja na sua cara com o fedor horrível que ele cria, fazendo você sentir o maior desejo de vomitar o conteúdo do seu estômago, disse o Ukiyoha, enquanto os cortava com facilidade, e aqueles que ele não cortava eram destruídos pelos ataques bem calculados de bala contra os shinobi que escolheram contorná-lo para pegar as pessoas lá dentro. Sem dúvida, suas mortes e sua sobrevivência espalhariam rumores, com tal escândalo, trazendo mais inimigos contra o antigo espada. O Ukiyoha Schiffer não aceitaria nada disso. Quando tudo acabou, cada shinobi da folha estava morto, ou morrendo pelos ferimentos que sofreram nas mãos do arrancar com o homem de pele pálida embainhando sua espada antes de caminhar até o líder moribundo deste exército. O Jounin sem nome, que logo estaria morto de qualquer maneira, tentou dar uma boa cara, cuspindo sangue na camisa de Ukiyoha, mas o antigo espada realmente pegou o chumaço de sangue misturado com saliva, e espalhou no rosto do shinobi da folha antes de pegar o pergaminho pendurado no quadril do homem. Alta prioridade. Objetivo da missão: mate todos na reunião secreta entre Kumo e Mist. Faça parecer que os dois lados estão quebrando as negociações e sacando armas. Coloque a culpa em Kumo por começar e pelo assassinato do Daimyo da Primavera. Não poupe ninguém e não deixe testemunhas, mesmo que sejam cidadãos de Wave e suas famílias. Quinto Hokage, os conselhos e chefes de clã de Konoha vendo a evidência necessária para enterrar a folha ainda mais fundo, Ukiyoha retornou à sala de reunião e jogou o pergaminho na mesa para Mizukage ler antes de entregá-lo ao Daimyo da Primavera. As duas mulheres pareciam chateadas, para dizer o mínimo, pois não gostavam da ideia de se tornarem peões descartáveis para serem usados por outra vila, e a antiga espada sabia como elas reagiriam a essa informação. Ukiyoha-sama. Eu falo pela Vila da Névoa quando digo que você tem meu apoio e aliança conosco para derrubar a folha junto com qualquer um de seus aliados. Diga ao seu Raikage que estamos ansiosos para ajudá-lo contra nossos inimigos comuns, disse a Mizukage, enquanto ela iria se divertir queimando Konoha até o chão, e ensinando aquela vadia loira de uma Senju o que acontece quando você cruza com uma Mizukage fêmea. Eu também gostaria de fazer parte dessa aliança, Ukiyoha-sama. Pelo que acabei de ler neste pergaminho, acho que está claro que a folha precisa ser destruída, e seu Hokage levado à justiça, disse Koyuki ao ver Ukiyoha acenar com a cabeça. Eu reportarei essas notícias ao Raikage imediatamente e então retornarei para fornecer a vocês dois os documentos necessários para solidificar nossa aliança. Eu sugiro que vocês dois retornem aos seus respectivos territórios até que eu possa apresentar a documentação para evitar outra tentativa contra suas vidas, disse o Ukiyoha se curvando para ambos e se virando para sair. Ukiyoha-kun, espere. Disse Koyuki ao ver o homem parar mais uma vez. Sim? Disse o Ukiyoha virando-se ligeiramente para vê-lo. O que você é agora? Um herói? Ou um vilão? Disse Koyuki ao vê-lo parar em pensamentos. Eu sou ambos e ainda assim não sou nenhum. Eu sou simplesmente Ukiyoha Schiffer, disse o Ukiyoha, enquanto saía da sala para deixá-los digerir isso, e parou a vários metros do lado de fora do prédio antes de se virar para a árvore onde alguém o observava. Aquela pessoa desceu ao chão e revelou ser Mitarashi Anko e Jounin especial da folha. É verdade? Disse Anko caminhando em sua direção sem medo. O que é um verdadeiro shinobi da folha? Disse o Ukiyoha, um pouco surpreso que a mulher não tenha entrado em um frenesi de raiva por matar tantos de seus companheiros com seu sangue e corpos espalhados no chão ao redor deles. Que você matou Orochimaru? Kabuto também. Que você pegou Kusanagi e ainda a tem em sua posse. Disse Anko vendo o Ukiyoha assentir. Sim. Por que você pergunta? A visão de tantos de seus companheiros mortos não te deixa com raiva? Vontade de me atacar? Disse o Ukiyoha ao ver Anko soltar uma risada vazia. Você está brincando, certo? Esses idiotas me odiavam? Eu fui a primeira aluna de Orochimaru e falhei no experimento para seu selo amaldiçoado. As pessoas me viam como a cobra pré-verbal na grama. Que eu os trairia e então eles fizeram minha vida miserável desde o primeiro dia. Disse Anko com veneno em sua voz. Entendo. Então por que você o serve? Disse o Ukiyoha vendo Anko dar de ombros levemente. Sinceramente não sei. Quer dizer, para onde mais eu posso ir?
Se eu fugir, eles vão me caçar, e então eu estarei em uma merda ainda maior quando me trouxerem de volta para a folha, disse Anko com Ulquiorra levantando uma sobrancelha para ela. Venha comigo para Kumo, disse Ulquiorra ao ver Anko parecer que tinha crescido uma segunda cabeça. O quê? Disse Anko, certificando-se de que ela ouviu corretamente. Venha comigo para Kumo. Garanto que eles serão mais respeitosos do que a folha jamais foi, disse Ulquiorra como se fosse a coisa mais simples do mundo. Você percebe que a Hokage vai perder a cabeça por causa disso, disse Anko ao ver-o arrancar, mostrar um breve indício de sorriso no rosto. Estou disposto a acreditar que ela já está louca, disse Ulquiorra, sabendo que se a mulher não estivesse ficando louca, isso a deixaria louca e a deixaria ainda mais desesperada. Escritório do Hokage, dias depois o quê? Gritou a Hokage ao ver Jiraiya encolher diante dela. Ulquiorra matou todos os shinobi da folha enviados para impedir a reunião e levou Mitarashi Anko com ele para Kumo. Eu mal sobrevivi ao encontro, disse Jiraiya sabendo que sua mentira agora embutida na verdade possivelmente o morderia na bunda mais tarde, mas considerando que ele já havia traído Tsunade, ele poderia muito bem seguir em frente e ver até onde as coisas iriam antes que ela descobrisse. Maldito! Gritou Tsunade, pois ela não conseguia acreditar que aquele merdinha tinha feito isso com ela e roubado a vila de seu segundo melhor interrogador. A única coisa com a qual ela não conseguia ficar brava era que os Holokis restantes e seus senseis tinham sido retirados no último minuto da missão por Jiraiya, já que ele sentiu que eles seriam mais necessários na vila quando chegasse a hora de lutar contra o Ulquiorra aqui. Tsunade não ficou feliz com essa atitude de Jiraiya, mas considerando como as coisas foram com a perda de todos lutando contra o Ulquiorra nesta missão, o Daimyo do Fogo teria removido a mulher Senju deste escritório e colocado algum idiota empurrador de lápis no comando. Piora, Tsunade. O Mizukage não só concordou com a aliança com Kumo, mas também o Daimyo da Primavera, e o Kazekage de Suna, disse Jiraiya ao ver Tsunade mais uma vez ter um ataque de raiva em seu escritório, como uma criança a quem foi negado seu brinquedo favorito. Onde estamos com Iva? Disse Tsunade depois de se acalmar um pouco. Eles estão nisso até o amargo fim. A morte de seu amado Tsuchikage fez com que a neta do velho, basicamente fizesse com que todos em Iva fizessem um juramento de sangue para matar o Ulquiorra e todos aqueles que estavam do lado dele, disse Jiraiya, vendo que Tsunade estava pelo menos satisfeita com essa informação. Ótimo! Vou esmagar aquele pirralho, nem que seja a última coisa que eu faça. Disse Tsunade ao ver o homem assentir, mas Jiraiya estava balançando a cabeça mentalmente e se perguntando como as coisas ficaram tão fora de controle. Nós o traímos. Se eu o ajudo agora ou não, não importa. Eu posso pelo menos encontrar uma maneira de pagar uma fração da dívida que tenho com meu afilhado, pensou Jiraiya, sabendo que ele teria que ter cuidado para que Tsunade não descobrisse. Fim da parte 4.